Eu vim aqui falar dos milagres de Deus, porque hoje é um dia muito especial. Hoje eu tô completando 1 ano da pega da minha medula nova. Eu fiz um transplante de medula óssea para curar a leucemia mieloide aguda que eu tive o diagnóstico em janeiro do ano passado. E hoje faz 1 ano que a medula pegou. Pra quem não sabe, quando você faz um transplante de medula, eles primeiro matam a medula antiga, fazem um condicionamento muito forte, com quimioterapias muito pesadas, e aí depois vem a infusão da medula nova. Aí são dias e dias esperando essa medula pegar. Todos os dias eles acompanham com exames de sangue, e aí, assim, todas as células de defesa, neutrófilos, leucócitos, tudo zerado. E é uma angústia muito grande, porque você tá sentindo dor física, você tá fraca, tem que tomar muito cuidado pra não pegar nada de infecção, você tá muito suscetível, né, infecção, vírus, bactérias, enfim, porque o corpo tá praticamente sem defesa, né. Você fica num quarto de hospital, isolada do mundo, não pode ter visita, não pode encontrar ninguém. E são dias muito desafiadores, assim, dias que não dá pra explicar. Hoje eu acordei, eu só chorava, assim, de gratidão de poder estar aqui 1 ano depois falando, comemorando essa data tão especial. Mas só pra vocês entenderem como funciona. Quando você faz o transplante, eles fazem um bolão, né, lá no hospital. Então todos os médicos, enfermeiros, até a nossa família e tal, apostam em datas. A gente coloca um cartaz na porta do quarto com as datas que cada um apostou. E eu apostei desde o começo nessa data, 9 de abril. Por quê? Eu comemoro o dia do meu aniversário de casamento hoje. Eu casei há 14 anos atrás e com o amor da minha vida, que inclusive esteve ao meu lado durante todo o processo. É a maior prova de amor possível, assim. E aí eu falava que eu queria uma história romântica e eu tinha a sensação que a minha medula ia pegar no dia 9 de abril. Só que, assim, o dia 9 de abril era cedo pros médicos. Eles falavam, assim, eles contam o dia do transplante como dia D. E eles falavam que era muito provável que fosse no D mais 17, D mais 18 que a minha medula ia pegar. Porque é mais provável, enfim, pelo tipo de doação, eu não sei explicar direito. Só sei que eles falavam, Fabi, é muito cedo a data que você tá postando, porque minha data que eu tava postando, que era o 9 de abril, era o D mais 13. Eu coloquei na minha cabeça e falei, essa medula vai pegar no D mais 13, que é o dia do meu aniversário de casamento. Coloquei no bolão isso, essa minha aposta. E, coincidentemente, o D mais 13, que era o dia do meu aniversário de casamento, dia 9 de abril, era também o dia que eu comemorava 13 anos de casada com meu marido. Então, assim, você pode acreditar em coincidência, eu acredito em algo divino, eu acredito que as coisas estão escritas de alguma forma, que tudo tem um propósito. Então, tudo isso me fez enxergar muito esses milagres que Deus traz na nossa vida e a gente precisa enxergar, a gente precisa estar aberto pra escutar e entender, né? E aí, eu lembro que, assim, eu rezei muito pra Deus, muito. Eu tava sofrendo muito, eu tava com muita dor, eu não conseguia engolir água. Eu tive uma mucosite muito, muito, muito pesada, que é a mucosite do transplante, pra quem passa sabe do que eu tô falando. Todas as mucosas, garganta, língua, esôfago, tudo era como se fosse, assim, uma bola de fogo aqui dentro, que eu não conseguia engolir água, sabe? Então eu tava sofrendo demais e eu rezava pra Deus muito. E eu falava assim, Deus, você já me deu muitos milagres. Ele encontrou um doador perfeito pra mim, rápido como eu precisava, na urgência que eu precisava. Então ele me deu muitos milagres. Mas eu falei assim, se você puder me dar mais um milagre, me mostrar mais uma vez que você tá do meu lado, por favor, faz a minha medula pegar nesse dia que é tão especial pra mim e tão simbólico. Além disso, 9 é um número que é muito importante pra mim, porque eu nasci no 9/9, então 9 de setembro. Então é um número que eu amo já. Então tem mais essa. Enfim. E aí eu coloquei isso na minha cabeça e eu rezei muito pra Deus e eu falava assim, Deus, se você não puder, eu entendo, porque você já me deu muitos milagres e tá tudo bem. Mas se você puder, eu queria muito, muito, muito que fosse possível. E, gente, no dia 8 à noite, a minha língua começou a melhorar um pouco as feridas que estavam. E eles tinham falado que quando a medula vai pegar, as coisas começam a melhorar. Obviamente demora pra melhorar de vez, mas começam a melhorar. E começou a melhorar no dia 8 à noite. Eu lembro que eu consegui engolir uma proteína gelada e eu fiquei muito feliz. E eu fiquei com muita esperança. E aí, no dia seguinte, eles faziam os exames de sangue em mim lá pelas 4, 5 da manhã. Quando foi umas 6 da manhã, a enfermeira, Camila, que tava cuidando de mim naquela noite, entrou no meu quarto, assim, com tudo e falou, você já olhou os exames? Gente, eu nunca vou esquecer essa sensação. E eu tinha combinado com o Bruno, meu marido, que a gente ia abrir juntos o exame. E ele não tava lá comigo, né? A Si tava comigo como acompanhante, ele tava aqui em casa cuidando das crianças. Mas eu liguei pra ele antes de abrir o exame, nervosa, e abri junto com ele. E eu até postei na rede vizinha, enfim, a nossa reação, porque eu gravei a tela. E foi, assim, uma das coisas, se não a mais emocionante da minha vida toda. Foi uma sensação de Deus falando comigo. E Deus fala com a gente. A gente precisa ouvir, a gente precisa enxergar. Foi Deus. E eu queria
só dividir esse relato aqui com vocês e dizer que os momentos difíceis são muito difíceis, mas a gente tem que acreditar que Deus está do nosso lado e a gente tem que enxergar as formas que Ele tá. E a gente pode pedir sinais, e Ele dá. E Ele me deu muitos. Eu tô resumindo, assim, uma coisa muito mais longa, com muito mais provas de Deus. Eu lembro que eu tomei banho num dia antes, esse dia do dia 8, quando eu comecei a sentir que eu tava melhorando um pouco, eu tomei banho e eu enxerguei a minha medula pegando. Foi uma coisa muito surreal. Eu fechei o olho e eu mentalizava, todo banho eu mentalizava muito a minha medula pegando, o meu corpo limpo, e eu lembro de ter enxergado, aquele dia, pela primeira vez, a minha medula pegando. Então é isso. Eu tô resumindo, porque senão esse vídeo fica muito longo. Se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos contando mais detalhes, porque eu acho que isso pode trazer uma esperança na vida de alguém que tá passando por um momento difícil, pode ajudar de alguma forma, que eu acho que essa é a intenção de tudo, a intenção de eu dividir as coisas com vocês aqui é justamente essa. Eu tô saindo pra comemorar com meu marido a minha medula, nosso casamento, o amor e com muita gratidão a Deus. E é isso. E só pra terminar, por favor, se cadastrem pra doar medula óssea. Vocês podem salvar a vida de alguém. E é só uma amostra do seu sangue que é necessária. Vai no Hemocentro mais próximo de você, se cadastra. Por favor, se você não puder se cadastrar, estimula alguém pra se cadastrar. Porque é muito lindo. E é isso. Deus colocou esse doador na minha vida e Ele pode colocar vocês na vida de alguém pra salvar essa pessoa. Não salva só uma vida, salva uma família inteira. Salva muitas vidas. Então é isso. Um beijo.